pessoal, este é mais um programa Farol da Baixada, o podcast do Sindicato dos Bancários de Santos e Região. Hoje nós estamos com Caio Martinez, com Júnior Braçalotti. O Júnior é conselheiro de cultura, curador do Curta Santos, produtor cultural, muitas coisas, currículo enorme, assim como o Caio. Oi, Júnior. Tudo bom, Eneida? Olá, ouvintes, pessoal que está aí acompanhando o programa. Obrigado pelo convite. Imagina, o prazer é nosso. Não se esqueçam de compartilhar, de curtir, ativar o sininho, porque o programa vai ser maravilhoso hoje. Caio, o Caio é presidente do Conselho Municipal de Cultura, é integrante e diretor de um grupo de teatro, Trupe Olho da Rua, entre outras coisas, qualificações no currículo, né, Caio? Que é muito extenso, eu não consigo falar tudo. É também diretor do Sindicato dos Artistas, né, do Estado de São Paulo. Prazer, viu, ter vocês dois com a gente. O prazer é nosso, para todo mundo, para todos que estão aqui acompanhando, Eneida, parceira, companheira de várias lutas na cidade, e o Júnior, que é um militante que congrega comigo muitas lutas há quase 30 anos na cidade também. É um super prazer. Caio, eu lembro quando a gente fazia as campanhas começando assim, né, para descontrair. Sim. As campanhas salariais dos bancários, né, a Trupe Olho da Rua era assim parceirona da gente, né? Conta um pouco como é que era a atividade que vocês faziam, as intervenções. É uma grande lembrança, né? A Trupe Olho da Rua é um grupo daqui de Santos que esse ano comemorou 20 anos de resistência aqui, fazendo teatro de rua, né? Que é uma vertente do teatro que depois da ditadura na cidade foi totalmente ceifada durante a ditadura e que demorou ainda 10, 12 anos para a gente ter iniciativas de novo ocupando o espaço público com teatro na cidade, né? E aí, no decorrer desse trabalho, nas praças, a praça, o espaço público é um espaço político, né? Então é um espaço que a gente teve proximidade com vários sindicatos, entre eles o Sindicato dos Bancários. E aí, depois dessa experiência de se conhecer ali durante atos, no espaço público, a diretoria convidou a gente a montar uma intervenção para apoiar a campanha salarial daquele ano. Acho que foi 2005, foi por aí, assim, 2004, 2005. E foi super legal. A gente apresentou em mais de 40 agências. A gente montou uma intervenção que era o Gran Circo dos Bancários. Eu fazia o Setúbal, o dono do banco. E aí tinham 3 bancários, uma sindicalista, uma pessoa assodada, puxa-saco, e uma pessoa que estava indecisa se apoiava ou não a campanha, estava disposta a entrar em greve ou não. E aí a gente entrava com o Big, com o Pedrinho nas agências sem pedir licença. Os funcionários, os seguranças viam aquelas pessoas pintadas entrando com figurino. E a gente começava a fazer a intervenção dentro da agência. E era super legal, assim, e terminava comigo. Eu subia em cima de um banquinho, a gente quebrava o banquinho e aí o público todo quebrou o banco. Os funcionários, foi bem legal. A intenção era essa, né? Acabar nesse... o grande finale, né? Era quebrou o banco. Diante de todas as injustiças com os funcionários, né? Claro. Não, maravilhoso. A gente teve, nossa, muita parceria, foi muito, muito legal, muito legal. Deixa eu te falar uma coisa, vocês têm uma produção cultural bem intensa, né? Desde a formação, né? Nesse teatro de rua, que eu acho muito interessante, é onde estão as pessoas, né? Eu, certa vez, participei, algumas vezes vi teatro na rua, né? Intervenções na rua, e a diferença, para mim, né? Essa foi a minha experiência, de que parece que você está participando, você participe da cena, do que está acontecendo. Muito mais do que você está sentado, né, passivamente. Você está ali, tem vontade de entrar, parece que está participando. Eu acho que essa é a intenção, né, de vocês também, né? Democratizar essa questão também, né, da arte. O teatro de rua, assim, é apaixonante falar. A Júnior também pode falar, porque também já realizou vários espetáculos, assim, trabalhos no espaço público, né? Esse teatro que está para além do prédio comercial,
E aí é muito legal entender que, por uma perspectiva, o próprio palco, a ideia de teatro fechado, a ideia de bilheteria, ela nasce com o advento do capitalismo como uma hegemonia que guiava a humanidade, capturando a manifestação cultural, o teatro, que, né, do grego é lugar da onde se vê, para um lugar privado, né, tentando transformar isso numa mercadoria. É lógico que toda arte ela precisa ser financiada, né? A entrada é muito importante, a maneira do público contribuir é muito importante, mas de certa maneira limitou as possibilidades estéticas, inclusive políticas, de um teatro feito no espaço fechado para quem podia pagar. E aí vem toda uma construção que hoje em dia o teatro e as outras linguagens artísticas têm uma percepção popular de serem artes mais ligadas à burguesia, né? Porque nos foi tirado, de alguma maneira, essa possibilidade de desenvolver nos últimos séculos o teatro feito no espaço público. E o teatro feito no espaço público, ele é um teatro que ressignifica a cidade, né? Que está para além da questão de quem pode pagar, de quem não pode pagar. Uma pessoa que assiste um espetáculo numa praça, para sempre, quando ela passar por essa praça, ela vai lembrar que aquela praça também é um espaço onde pode acontecer manifestações assim. E a gente tem um diretor famoso, um diretor fundamental para a história do teatro brasileiro, que é o Amir Haddad, que diz que a ancestralidade do teatro, da arte pública, né, dessa arte para todos, a ancestralidade disso ela é tão forte no ser humano que faz a gente se identificar da mesma maneira que a gente se identifica com a cultura popular, né? É algo que nos abraça, que nos encontra, assim, que nos gera o tranco que é você ter que passar por entrar dentro de um espaço limitado onde nem todo mundo pode entrar para assistir algo, né? Mas precisa do financiamento. E quando você cria falando aqui assim, quando você cria profissão, por exemplo, profissão de artista, tem que registrar, tem que, né? Aí começa a ter uma série de critérios, tem que não pode ser qualquer, né? Por exemplo, médico, tem que ter todo um critério, como é que você vai se formar médico, como é que você vai se formar engenheiro, o artista também, né, nesse sentido de profissionalização, né? Então, existem esses dois lados, né, que, na verdade, acabam chegando, a intenção é chegar para mais gente possível, né? Aí, nesse sentido, eu queria perguntar, na verdade, para os dois, para o Júnior também, o que é cultura para vocês? O que é cultura para você, Júnior? Vixe, aí tem pouca coisa? A gente tem o hábito, às vezes, de entender cultura como as práticas artísticas, simplesmente, né? O cinema, a dança, né? A música. E ela tem a ver com como a gente se relaciona com o outro, né? A cultura da convivência, né? Desde como eu me visto, a como eu falo, a gíria, né? A nossa gastronomia, né? A convivência política é algo cultural, né? Como a gente trata isso desde a nossa adolescência, desde a nossa primeira infância, como isso é levado pra gente, né? É algo muito mais amplo do que só o fomento, né? A gente discute muito isso no Conselho de Cultura, que é muito para além, né, do fomento às artes direto, né? É como a gente se relaciona, como a gente compreende o mundo, como a gente constrói uma sociedade melhor a partir de um olhar pensado junto com o outro, né? Então, tem muito a ver com isso também. É um conceito bem mais antropológico do que só o pragmatismo do fomento às artes diretamente. As artes, né? E você, Caio? Isso, né? Eu vou chegar nessa resposta, eu só queria retomar uma questão, porque essa questão que inclusive versa um pouco sobre o nosso entendimento de cultura, né? Quando a gente fala sobre cultura, a gente tende a pensar nos profissionais da cultura, né? nas linguagens artísticas, e aí a gente cai nessa dicotomia, né? Entre o que seria importante, o que nos faz nos reconhecer como povo, ou seja, tudo aquilo que parte do nosso pensamento, né? Da maneira como a gente se olha, para aquilo, como é que isso é financiado, né? Quando a gente pensa que a arte, dentro desse aspecto todo que o Júnior falou da cultura, que eu concordo plenamente, ela é
ela é a potencialização da observação dessa relação humana que a cultura é, né? Então, quando a gente pensa que imaginar que, assim, um professor... Como é que seria a sociedade se todos os professores tivessem que cobrar bilheteria para poderem fazer a sua interação social e profissional? O Estado, a maneira como está organizado o Estado, que empurrou o campo das artes para o campo da mercadoria, é algo que a gente já tem indícios em territórios, em outros países. Mesmo no Brasil, tem políticas que apontam isso como um direito. Portanto, os profissionais desses setores, se eles tivessem a oportunidade histórica de pensar a sua ação no mundo, para além de ter que pensar em se financiar partindo de um Estado que reconhecesse a importância e cumprisse ali a Constituição, né, dando direito a todos, a gente teria um outro recorte social, né? Porque a cultura ela estaria tão introjetada como um direito a todos, né? As manifestações culturais, assim como a educação, como no Brasil, em virtude do SUS, é a saúde. Então, acho que a gente está nessa áreas, construção, né? Assim, de tirar a arte dessa correlação de mercadoria direta. É lógico que a gente nunca vai conseguir eliminar isso, mas a gente pode construir uma salvaguarda onde a arte possa estabelecer um papel social, um papel de responsabilidade do Estado, que não coloque ela no campo da mercadoria. E eu acho que a gente vai voltar mais tarde, eu acho que nesse ponto, porque antes eu gostaria... eu acho que é isso, né? Você sinteticamente abordou uma coisa bastante complexa, né? Que as pessoas... às vezes não pensam, né? Só relacionam cultura com a arte. Na verdade, eu acho que é uma manifestação da cultura, a arte, né? Como que as pessoas, um grupo se entende, né? A partir da sua história, a partir da realidade e do que ela pensa para o futuro também, né? Nem que não seja consciente essa elaboração, né? Mas eu gostaria de... Voltando aí na trupe... Vocês recentemente fizeram uma intervenção, né, na feira do MST, não é isso? Deu bastante repercussão, né? Eu gostaria que você contasse isso. E depois o desdobramento disso também em Sorocaba. Claro. Foi com outra apresentação. Foi com outra Blitz, né? Outra apresentação. Mas eu queria que você contasse aqui pra gente como é que foi. Eu vou contar, e eu acho que é um recorte, né? Porque diariamente a gente tem centenas no Brasil de artistas e trabalhadores da cultura que estão sendo cerceados de alguma maneira, né? E que nesses últimos anos de Bolsonaro, né, de inelegível, acabaram sendo colocados numa trincheira de guerra cultural onde a sua própria existência, o seu trabalho é combatido. Então, isso é lógico que estruturalmente no Brasil está colocado, dependendo da classe social onde aquela representação artística tem mais identificação, aquelas pessoas correm mais risco. No caso da trupe, a gente é um grupo de teatro que tem um viés de trabalhar o humor e tem um viés de trabalhar um teatro político. Então, a gente montou agora... com financiamento de um edital público daqui de Santos, que é do Fundo Municipal de Cultura, o prólogo de uma peça nova, uma intervenção chamada Democracia Limitada, que nesse prólogo tenta fazer um retrato desses últimos 6 anos no Brasil, né? Através de uma intervenção usando de uma narrativa de interação. Então, a gente monta uma carceragem no meio da praça. Dentro dessa carceragem, a gente tem alguns bolsominions que estão ali presos. Essa carceragem tem uma plaquinha escrito Papuda. E em volta, a gente constrói 8 nichos que representam aspectos do bolsonarismo, né? Então, a gente tem uma urna de voto impresso, a gente tem um acampamento de golpistas, um mural de fake news, um stand de tiro para CAC, né? Onde as pessoas sujam sua mão de sangue quando pegam a arma. Então, a gente tem vários nichos interativos. E aí, a gente tinha feito 5 vezes aqui em Santos.
tinha tido uma recepção esperada, né? Entre pessoas que gostam, mas como vocês podem ver, assim, o momento político que a gente vive pré-2016, pré-2013, a gente já trabalhava com teatro político levantando questões sensíveis na praça pública. As pessoas que não se identificavam, que ideologicamente entendiam que a narrativa que a gente estava construindo não contemplava elas, as que não eram muito dialéticas, iam embora. E é ótimo, porque ir embora, né, virar as costas e sair, é um ato político também, que às vezes no teatro burguês fechado você não faz, né? Você fica até o final do espetáculo, no final você bate palma, independente se você gostou ou não. No teatro de rua as pessoas se manifestam mesmo indo embora. E de lá pra cá, o nível de violência no espaço público aumentou muito. Então as pessoas deixaram, né, de respeitar o seu limite individual, de ir embora, e começaram a atacar. A gente foi apresentar na MST essa intervenção dentro da feira. A gente já tinha feito a última feira que aconteceu antes da pandemia com o espetáculo Blitz. Aí a gente foi fazer essa intervenção agora. E aí, essa intervenção lá a gente estava fazendo para o nosso público, né? As pessoas se divertiram muito, foi catártico, né? Toda essa opressão desses últimos anos. Riram, brincaram, interagiram. Tinham pessoas que pegavam, a gente levou algumas camisas a mais do Brasil, colocavam a camisa e entravam na prisão para tirar foto. Interativo. Para brincar dentro da intervenção. Sim. E aí, durante a apresentação, o Alckmin estava lá na feira, né? Então tinha toda uma entourage de jornalismo, né? Que estava cobrindo a feira diariamente. A Folha registrou a intervenção e publicou, né, no jornal, primeiro no site, depois no jornal, uma foto da intervenção relatando que tinha acontecido isso dentro da feira da MST, porque dentro do escopo artístico talvez tenha sido uma das coisas que tinha uma visão política mais contundente, né? E aí isso gerou uma comoção nas redes, né? O bolsonarismo clássico se manifestou. Então, todos os sites da direita tentaram, no primeiro momento, fazer uma ligação que a intervenção ela era do MST e que estava sendo financiada pelo MST para humilhar as pessoas que estavam presas, né? Inocentemente, que se envolvia, e aí colocavam o Rouanet, muita coisa no meio. E aí o Mário Frias... A Terra plana, né? O Mário Frias escreveu no Twitter dele uma crítica, o Flávio Bolsonaro também escreveu. E aí começou um processo que aí também é um pouco um demonstrativo do que a gente está vivendo hoje, ainda bem, que a gente está vivendo uma outra perspectiva que não era dos últimos anos. Na Comissão de Justiça da Câmara, alguns deputados bolsonaristas tentaram aprovar uma moção de repúdio à apresentação, tentando criminalizar a ação. E aí a deputada Duda Lamberti, o deputado Pastor Henrique, né, que é o companheiro do PSOL também, do Rio de Janeiro, eles fizeram uma brilhante defesa da liberdade de expressão, né? E aí aquilo cessou... Dentro da esfera legislativa, em Brasília, cessou ali. Eles não conseguiram ter os votos necessários para aprovar essa moção contra a apresentação, né? Dentro desse clima da CPI, da MST e tal. E aí, assim, né? Muita gente do campo dos bolsominions chorando, né? Mas a gente fez para isso, né? A gente fez para que tivesse um retrato, um raio-x da consequência de um ato golpista daquela maneira como foi feito, de todas as agressões que a gente, como sociedade, concordando ou não com o Bolsonaro, fomos alvos, né? E que aquilo não é uma liberdade de expressão, né? O que aconteceu, que eles querem colocar tudo que o Bolsonaro falou, o ato, como liberdade de expressão, né? Isso não é, né? Liberdade de expressão. Quando atenta, né, aos direitos individuais do próximo, não é, né? Liberdade de expressão. E contra a eleição, né? Que foi democrática, né? Contra a Constituição. É um golpe contra a Constituição, né? Então... O que de Cavalcante tinha a ver com a revolta deles, que é quebrando obra de arte, imagina. O relógio e tudo mais. Não, nada a ver. Ainda bem que a gente conseguiu, né? O governo conseguiu. E não entrou no que eles queriam, que era decretar. Eu não lembro mais o nome do negócio. Decretar que estava estado de emergência, porque ali já era o golpe.
Ali era o pulo do gato e não fez isso. Nossa, a gente passou por um triz, né? Foi. tanta luta, né, Júnior? Tanta Foi luta, difícil. né? Foi difícil. E como é que você está vendo? Essa criminalização dos artistas, na verdade, por esse... que se manifesta aí, né, na apresentação de vocês, na intervenção de vocês, mas eu vejo que o governo anterior, que eu não gosto nem de falar o nome, o governo anterior, ele acabou, né, com o Ministério da Cultura, ele deixou os museus às traças, o IFAM, bom, enfim, né? Então, Fundação assim, Palmares. Fundação Palmares, que era um racista que estava, né, um racista que estava lá. Então, assim, a gente percebe o que ele fez com as universidades, com a ciência, na verdade, sempre construindo uma narrativa falaciosa, né, mentirosa, que justificasse a ação de estrangular via falta de financiamento e incentivar o ódio, né? Cria essa narrativa mentirosa por quê? Vê se você concorda, Júnior. No meu entendimento, assim, as universidades, a educação, a cultura, a ciência, elas são capazes de transformar a realidade, né? São capazes de fazer as pessoas pensarem, são capazes de descortinar a realidade. E aí não interessa para um governo antidemocrático, né? Fascista. Sim. Né? Como é que você avalia isso, Júnior? Eles trabalham no obscurantismo, né? Quando você apaga a luz do conhecimento, quando você começa a esvaziar as possibilidades de educação de base, quando você começa a esvaziar estudos, a ciência, a cultura, né? Historicamente, são os primeiros lugares que eles vão. Né? Eles vão mexer, vão ou esvaziar via meios legais, né? Terminando com o Ministério, fechando a possibilidade de articulação da sociedade através dos conselhos de direito, que foi uma das primeiras coisas também que o Bolsonaro funcionou na caneta. Né? Eles vão estrangulando por dentro da legislação, quando não por fora das 4 linhas. Né? Então é isso. Se a gente, enquanto sociedade, estiver muito atento, né, esse tipo de movimento pode retornar. Então fica uma lição muito grande para a gente, enquanto sociedade, também a gente pensar melhor como a gente se organiza, como a gente prepara melhor o nosso presente e o nosso futuro, porque o risco é real e é imediato, né? A gente passou por um período muito tenso com esse pessoal aí, quantas pessoas morreram, né? Mas é importante também que a gente dê uns passinhos atrás, e até lembrando a situação que a própria trupe passou aqui em Santos, foi antes da ascensão bolsonarista que a trupe já foi impedida de atuar em praça pública com a Polícia Militar do Estado, né? Quando eles mapearam que aquela intervenção deles também não era devida, né? Ou seja, o fascismo já nos permeava antes da ideia do inelegível existir de maneira concreta, né? Então, a gente precisa estar atento e forte o tempo inteiro, porque eles estão aí, né? E estão se organizando também. Estão se organizando. Eu queria fazer um complemento que eu concordo plenamente com o Júnior, e ainda abrindo uma outra janelinha que alguns nichos estruturantes no Brasil sempre tiveram, né? Você pega a própria instituição Polícia Militar, né? Como ela sempre se desenvolveu partindo de um Estado totalitário, uma concepção de guerra interna, né? De uma falta de noção do Estado de Direito, ou melhor, uma superestimação de um Estado de Direito para uma classe social, né? Agora, isso aconteceu com a gente em 2016, né? Teve uma intervenção da polícia aqui na Praça dos Andradas, eu fui preso, nosso cenário ficou apreendido, eu respondi por 9 anos, todo mundo respondeu por 3. Foi um processo difícil, cheio de ameaças, cheio de nuances. E aí agora, há 2 semanas atrás, dia 13... Foi com a peça Blitz também, né? Não foi com a Blitz, foi com um 2016? Chamado... 2016 foi com a Blitz. Sim. Agora a gente estava dentro do Sesc Sorocaba, participando de uma mostra que é realizada pelo Sesc Sorocaba, com um espetáculo chamado Arrumadinho, que fala sobre o mercado de trabalho. No início a gente está com alguns andrajos, com uma roupa de mendigo, e aí quando toca um sinal do trabalho, a gente tira e tá de terno e gravata e começa a peça. E aí a gente estava chovendo, a gente fez a intervenção na parte de fora do Sesc, o público ficou assistindo a gente foi entrando dentro do Sesc com o público, ia fazer a peça lá dentro. Na hora que a gente estava entrando com o público, a gente estava de mendigo ainda, uma policial militar que estava dentro do Sesc, tem um vídeo que está correndo, ela puxa uma arma e vai para cima do ator na frente do público, achando que
Em tese, a gente prefere acreditar que ela achou que era uma pessoa em situação de rua, o que já é um descalabro. Né? Porque o SESC é um espaço onde as pessoas de rua têm o direito de adentrar. O próprio SESC de Sorocaba realiza um trabalho com pessoas em situação de rua. O SESC tem uma própria segurança própria. O público era composto de crianças. Foi quarta-feira, 4h. Uma cena dessa de violência, de você puxar a arma e ir pra cima de um ator. O ator tava com um lençol por cima. Se ele tivesse feito um gesto brusco, levado um susto, né? Levado um susto, a polícia poderia ter atirado. Podia. Né? Então, o Bolsonaro passou, tá inelegível, mas o bolsonarismo institucional, né? Ele tá no Estado ainda, tá nos nichos da sociedade, tá enraizado no Estado. E a instituição da Polícia Militar realmente é algo que teria que ser reformada. Reformada, né? Completamente. Aliás, colocando vocês, pegando o que vocês colocaram, pensar um pouco, ampliar um pouco essa questão, falando do bolsonarismo que está aí, né? E que a gente tem que estar atento, né? Porque, né, estamos em outro, respirando e tal. Assim como teve esse ato, né, essa violência da polícia, recentemente tem tido manifestações bolsonaristas, né, de bolsonaristas que, assim, não tentam nem remediar, né, esconder, né, na lata, né, aquele André Valadão, nossa, né, que incentiva, não é, Júnior? O que você leu sobre isso? E é criminoso. Você escuta aquilo, você fala, não acredito que, né, se o código de Haia, né, tá instituído aqui. Eles normatizaram esse absurdo, né? O cara fala um absurdo desse, não tá preso no dia seguinte ainda, né? Eu vi hoje uma manifestação do ministro Dino, né? Falou, o cara vai responder na justiça. E é isso. Enquanto a gente não vê esse pessoal falando desses descalabros e preso no dia seguinte, a gente vai continuar nessa sensação de insegurança de que pode ser qualquer coisa. A gente normaliza a bestialidade dessa galera, sabe? Eles têm que ser tratados como tem que ser, crime. Né? Não dá pra gente normalizar mais isso quanto sociedade, né? Às vezes a gente reproduz mais as falas desse cara com tanta raiva que a gente fica, sim, do que a legislação que o proíbe de falar isso. Então acho que a gente precisa passar por esse processo de educação e esses caras têm que ser constrangidos de se manifestar em relação a isso, porque não é liberdade de opinião, é isso. Isso não é liberdade de expressão, isso é crime. Tem que ser tratado como tal e a gente não pode naturalizar isso na sociedade. Porque assim, isso foi o André Valadão, só que a gente escuta isso todo santo dia. E ele aponta uma coisa muito perversa que é, matem vocês mesmos. A primeira violência que o corpo LGBT sofre é em casa. Né? Então isso chega de uma maneira do pai evangélico, da mãe evangélica contra aquele filho, aquele sobrinho, aquela criança que está ali absolutamente frágil, dependente daquelas pessoas, né, que são educadas por esses pastores, às vezes, por esses criminosos, às vezes. Como essa criança, né, que sofre essa lavagem cerebral, essa família que sofre essa lavagem cerebral, não vai sofrer nas mãos desses pais, onde essa mensagem chega de maneira, não é isso, é Deus que está falando, não é Deus, é um criminoso que está falando, usando a palavra de Deus para subverter uma palavra de amor, sabe? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso e ser tratado como crime. Sim, eu acho que tem que... É isso, porque assim, tem fatos que são racismo, injúria, não sei o quê, mas qual é a diferença de injúria? A injúria porque é racismo, né? Então, essa questão da homofobia também é a mesma coisa, já é crime. Então, não pode ficar, porque isso incentiva realmente outros que pensam... É o que você falou, Caio. Antes, a pessoa não gostava, não sei o quê, você limitava a ir embora. Agora é capaz de jogar uma pedra em você, é capaz de tirar uma arma e te matar, né? Então, assim, foi permitido, né, incentivado que o animal que existe nas pessoas, né, que não raciocinam direito, vá para esse lado, né? E assim como esse caso, também tem o caso de racismo, né, de um deputado, né, de Minas Gerais, né, estadual de Minas Gerais, que compara também os negros sem condição do intelecto, sim, né? Falta de intelecto. Aquela justificativa higienista deles. Né? Higienista, cognitivo, né? Semelhante a macaco. Imagina. Então, esse é um panorama que a gente viveu muito, né? Durante 6 anos, mais principalmente em 4 anos, né? Mais fortemente. E que, felizmente, quer dizer, nós temos que ter cuidado, tá aí, estão organizados, mas a gente conseguiu, né?
a partir de janeiro, colocar ter um outro horizonte, né? Começar a respirar, ter uma outra perspectiva. O que você acha, Kai, dessa... Você sente isso? Eu sinto, assim, que talvez a gente esteja vivendo um estágio da disputa que até em virtude da tecnologia, das redes sociais, agora da inteligência artificial, que vai ser muito difícil, né? A gente não parar enquanto sociedade e pensar isso, porque há poucos anos atrás, dentro do espectro, depois pós-ditadura, do que a gente chamava de social-democracia, não existia espaço para declarações assim. Não importava em que espectro político você estivesse, né? Dificilmente você veria alguém com alguma projeção política a cargo proferir assim, falas criminosas, tanto como o deputado esse deputado racista. Eu assisti esse podcast, fiz questão, eu assisti lá 1h47 para poder tentar compreender, né, todas as camadas da narrativa que eles trabalham, porque eu trabalho com isso no teatro. Ele disse, né, que foi descontextualizada a fala, tal. Ele não só atacou as pessoas pretas, fazendo uma correlação de QI como se fosse menor do que os macacos e acusando que na África a democracia não tem espaço em virtude da falta de cognição das pessoas, né? Ou seja, ele não abre um parênteses para falar de toda a despropriação que a África, né, sofreu ao longo dos últimos séculos, retirando dela quase toda a autonomia financeira, né, toda a barbárie que aquele continente foi alvo. E isso não interfere, né? O que interfere é uma visão totalmente desfocada, que ela é feita, e eu sinto isso, tanto do André Valadão, como... Até uma vez a gente ouviu de um vereador daqui de Santos, que acho que trazer para cá fica mais fácil, né? Uhum. Aqui em Santos, uns anos atrás, tinha um vereador que tentou aprovar na cidade a lei da escola sem partido. Foi o Banha, gente. Esse senhor mesmo. Né? Vamos trabalhar com nomes. Assumido. Esse senhor mesmo. As deusas. Ele fez isso. E aí o movimento cultural, de educação, né, a ala progressista da cidade se levantou contra. E a gente, na época, enquanto conselho, foi tentar fazer uma interlocução com ele. Ele respondeu pra gente assim: quanto mais vocês me xingarem na internet, pra mim é melhor. Então, essas pessoas, eles falam isso já sabendo que eles vão causar. Esse deputado de Goiás, era evidente nas falas dele que ele sabia o quanto que aqueles recortes, aqueles cortes, né? Ele também atacou o movimento feminista, ele fez diversos ataques. Eles sabem que isso vai dar engajamento e que politicamente eles vão alimentando... Ele fala para o público dele, né? Então, esse parâmetro do que, enquanto democracia, o limite dessa democracia que a gente está vivendo, né, que tem que ser mediada pela nossa lei, ela tem que estar na frente, né? A liberdade de expressão não é isso, né? As pessoas não morreram para ter liberdade de expressão, para vir um abjeto desse e usar a liberdade de expressão para atacar e fazer afirmações nesse sentido. Uhum. Eu acho que tudo que fere a dignidade do outro é abjeto, né? Porque todo mundo é igual. Na nossa diversidade, todo mundo é ser humano, é igual, né? Portador de dignidade. E tem que ser tratado com isso, com respeito. Não importa que você, né? Então, quem se coloca como superior... vai ter esse tipo de... vai aderir a esse tipo de discurso, né? De narrativa, né? O que você acha, Júnior, disso? Eu acho que a gente tem muito trabalho pela frente. Porque tá aí, né? Tá enraizado. O pior é isso, né? A gente viu a quantidade de votos que teve, o inelegível, né? Nesse lugar que a gente vai ter que trabalhar, né? A cultura vai ter um papel nisso, a educação vai ter um papel nisso. A gente tem, enquanto arte, né? A gente tem pouco tempo na disputa, na narrativa diária. Né? Por isso que o trabalho do artista é importante também nesse lugar, né? Para além da educação. Também a gente cumpre esse papel de ajudar a sociedade a se olhar, a olhar a si mesma, às vezes, né? É isso que a trupe propõe.
no meio da rua você vai deflagrar alguns problemas sociais que ali no espaço público você vai conseguir discutir, você vai ter um espaço democrático de pensar sobre aquilo, né? Eles vêm, às vezes, simplesmente cerceiam esse nosso direito básico, né? Então, é isso. A gente tem muito trabalho pela frente ainda na reconstrução dessa sociedade, na repactuação de direitos mínimos, às vezes, que não dá pra gente... É isso que o Caio falou. Muita gente morreu para conquistar os nossos direitos. E agora a gente está garantindo direitos de pessoas que querem que a gente morra, né? Que simplesmente pedem, se matem aí na rua, porque aqui a gente não vai poder, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. É narrativa, é público, né? Mas como a gente, quanto sociedade, né, se torna uma coisa muito melhor, né? Se torna o país que a gente um dia pensou que a gente seria capaz de ser. É difícil. E eu acho que, nesse sentido, assim, é importante essa mudança, né, de governo, claro, um governo progressista, o incentivo agora que está sendo dado, a reconstrução, porque eu acho o lema acertadíssimo, né? Reconstrução. União e reconstrução. União e reconstrução, porque é uma reconstrução. Tudo que a gente conversou aqui que foi destruído está sendo reconstruído, né? A gente deu uns passos atrás, um retrocesso imenso, né? E agora tem que ter esse engajamento de todo mundo para poder reconstruir. E a questão as verbas para as universidades, toda a reconstrução, né? Ministério da Cultura, Direitos Humanos, Povos Originários, da mulher, da igualdade racial. Quer dizer, é um outro ponto de vista, né? Um outro ponto de vista. E aí a cultura também tem boas novas, né? Queria que você contasse aí pra gente. Pra gente, assim, é uma grande alegria falar disso, né? Porque... dentro dessa disputa, né, tem a guerra cultural. A direita, ela percebeu a importância da cultura, talvez mais do que a esquerda no último momento político, né? Essas narrativas que eles disputavam, né, sobre visões de mundo, ela era muito bem pensada, muito bem articulada, né? As estratégias também de disputa que eles implementaram. Então, agora, com a retomada do MINC, a possibilidade da gente construir uma política cultural que descentralize o investimento, que chegue mais nas pontas, que reconheça que a cultura não é só as linguagens artísticas, né? Que coloque dentro das políticas tanto vertentes como os povos originários, como as casas de axé, como as ações que até então... Porque quando a gente delega a cultura para o mercado, a gente inviabiliza tudo aquilo que não serve de mercadoria. Então, essas políticas que foram inicialmente construídas, começaram a ser pensadas anteriormente, teve até grandes avanços como Cultura Viva, que depois o próprio governo do PT desmontou, já no último momento. Agora é uma oportunidade de pensar tudo de bom que foi feito e também o que foi uns erros que aconteceram no processo anterior do governo petista. Então, agora a gente tem aqui na região, nesse terceiro trimestre, um investimento através da Paulo Gustavo de 15 milhões nas 9 cidades. E explica o que é Paulo Gustavo. A Paulo Gustavo é uma lei emergencial que surgiu em 2021. A proposta foi aprovada, mas diferente da Aldir Blanc, que foi aquela anterior... que foi um milagre ter sido feito durante o governo Bolsonaro, né? Foi porque teve uma convergência muito grande de gestores municipais, gestores estaduais, a bancada, os movimentos organizados, pedindo algo para a cultura naquele momento de pandemia, porque a cultura não é que só foi a primeira a parar. A cultura era invisível, Eneida. A gente não tinha em nenhum lugar nem o mapeamento de quem nós somos. Em que lugar nós estamos na cidade? Qual é a nossa atividade? E a cultura... Saiu uma pesquisa agora que apontou que a indústria cultural, toda a cadeia cultural já está movimentando mais no país do que a indústria automobilística. Poxa. E tem uma projeção de crescimento. E esse levantamento não leva em questão a informalidade. Que talvez, se você for levar a informalidade da cultura, você consiga dobrar, né, o movimento econômico desse setor. Com certeza. Então, a gente tinha uma verba no Fundo Nacional de Cultura, uma verba no Fundo Nacional de Audiovisual, que foi uma conquista do setor do audiovisual há 10 anos atrás, mais ou menos,
que estava acumulada em todos esses anos de Bolsonaro. Então, a ideia dessa lei é executar essa verba. Era para ser em caráter... Ainda é em caráter emergencial. Era para ser, porque estava no finalzinho da pandemia. Essa lei, o Estado de São Paulo vai receber quase 400 milhões para investir. E metade do valor, dá 700 e poucos milhões para o Estado de São Paulo. Metade desse valor, quem vai aplicar é o governo do Estado. Metade foi dividido pelas prefeituras dentro de uma equação que é o IDH e o número de habitantes de cada cidade, porque a gente não tem ainda quantitativo de número de trabalhadores da cultura de cada cidade. Então, em Santos, a gente vai receber 3,2 milhões. Puxa. São Vicente, 2,7. Guarujá, 2 alguma coisa. Praia Grande também, 2,7, 2,8. E aí algumas cidades menores vão receber um valor menor, mas também é um valor que a prefeitura não tem a liberdade de usar como ela quer. Ela não pode construir um banheiro na Secretaria de Cultura. Ela não pode colocar em prática aquela ideia do secretário. Ela tem que aplicar esse dinheiro em forma de editais para produção, formação, questões que já foram construídas pelo movimento nacional, estadual, com participação social. Isso é uma outra coisa muito importante da lei, né? Sim. Tudo tem que ser assinado por dentro de alguma esfera de participação social, seja o Conselho de Cultura, com um comitê estabelecido, qualquer entidade de classe da cultura, tem que ter participação social. Tem cotas também, né? Tem cotas, né? A lei, na Paulo Gustavo, na Aldir Blanc, que foi a lei anterior, a gente, em Santos, tinha o apontamento de cota, mas não tinha valores. Aí aqui em Santos a gente conseguiu até algo, né, bem progressista, assim, dentro dos limites postos, não que seja justo, mas conseguiu cota para pessoas pretas, mulheres, LGBTQIAPN+. Tem, agora tem PN+. Tem, mas pode ser LGBT que... Mas tá bom, tá. Até a gente se acostumar, né? É um processo, né? É um processo. Que sempre a gente vai aprendendo. Vai aprendendo. E então, deficientes também, eu acho, deficientes, né? PCDs. Povos originários. Aí agora, nessa lei, já saiu um avanço, né? Então, a gente tem 20% do valor para pessoas pretas, 10% para os povos originários. Aqui em Santos também a gente vai ter um sistema de pontuação a mais para mulheres, LGBTQIAP+, PCDs e também para proponentes 60+. Ah, que interessante. Que é uma coisa que acho que poucas cidades vão fazer também, sim, né? Claro. Que a gente vai conseguir fazer. E aí, desse valor, 2/3 é para o audiovisual, porque são oriundos do fundo do audiovisual. Sim. E 1/3 é para as demais áreas. Aqui em Santos a gente vai ter 980 e poucos mil para atender as demais áreas e cerca de quase 2 milhões, 1.800.000, 900 para atender o audiovisual. E aí a gente está construindo um modelo de aplicação e isso vai... A beleza disso é que em Santos a gente já, né? Quando eu digo a gente, é a gente mesmo, assim. É a gente, sociedade civil, construindo com um governo que abre espaço para construção de políticas, né? Então, Santos é a única cidade da região que já tinha editais públicos que tira daquela dinâmica de balcão a decisão de fomento para quem vai o dinheiro, né? Porque senão é balcão, o secretário escolhe o projeto que ele quer. Então, em Santos a gente tem, há 10 anos, o edital do Fundo Municipal de Cultura, que foi feito pelo vereador Reinaldo Martins, ainda na época do Papa. Agora a gente tem o Promicult, que é uma lei de renúncia fiscal, que também tem 1 milhão. A gente tem a lei do audiovisual, né? O edital do audiovisual, que é um edital que já existia em Santos. Vai publicar esse ano, já foi publicada a lei, votado, vai publicar o primeiro edital de fomento ao teatro. E a gente está construindo o edital de fomento à música para constituir, e depois tem outras demandas também. A gente construiu a lei de cultura e arte preta, né? Que tem esse recorte mais afirmativo, que saiu o resultado agora, essa semana, sim, inclusive, do primeiro concurso. 300 mil. Mas esses financiamentos se dão... Com isso verba é fora? municipal. A verba municipal. Tudo isso é verba municipal. Ah, né? A gente tem quase 4 milhões de investimento direto em Santos que a gente foi conquistando
Com verba a Secretaria municipal, de Cultura entendi. e Conselho ao longo Isso dos fora anos. essa lei, Gustavo. Fora essa lei. que é verba federal. Agora, a beleza disso, Eneida, só para fazer o alinhamento, assim, é que até então só Santos tinha. Então, tem toda uma demanda das demais cidades, e como a produção cultural, não sei como é a tua equipe aqui, nem sei se todo mundo é de Santos, mas qualquer coletivo hoje de trabalho na Baixada é composto por pessoas de várias cidades, Sim. né? Então, agora a gente vai ter um valor investido em cada cidade que vai potencializar e muito tanto a produção cultural, a circulação, a fruição, o acesso das pessoas, né? O acesso das pessoas aos bens culturais e também é o papel dela poder financiar a sua ação cultural, que não necessariamente precisa ser artística, né? Também pode ser territorial, também pode ser... Sim, que a por outras cultura, né? virtudes. Que a gente tá... E que são importantíssimas, né? Agora, todas as cidades aqui da região têm Secretaria de Cultura, tem Conselho de Cultura instituído? A gente tem Porque uma isso é cidade que ainda não importante, tem. né? Mongaguá, né? Mongaguá. Não tem o quê? Secretaria? É um departamento de um cultura e não tem departamento. conselho estabelecido. Ah, não tem conselho. Só uma Só das uma. 9? A gente foi construindo, né? A última que fez foi agora a Praia Grande. Tem conselhos com diferentes níveis de participação. Tem conselhos que estão um pouco mais afastados do ideal, no sentido que, assim, Bertioga e Itanhaém são conselhos que a representação se dá por CNPJ. Então, isso impede que os trabalhadores da cultura participem e possam representar o seu segmento. Mas a região, vou passar por Ju, tem uma coisa muito positiva. A gente é talvez uma das poucas regiões no estado de São Paulo que a adesão para Paulo Gustavo foi de 100%. Todos os municípios, né, fizeram a adesão, e isso costurado pela Câmara Temática da AGEM, que congrega os 9 gestores e representantes dos movimentos culturais das 9 cidades. Então, desde a Paulo Gustavo, Aldir Blanc, está sendo feito esse trabalho de uma organização regional, né, de adesão, de desenvolvimento, de aplicação, de apoio entre as secretarias de cultura e departamentos. Eu fico imaginando, acho que não teria por que não aderir, né? Vocês vieram numa reunião agora, essa reunião que você está falando, né? Com a AGEM, não é isso? Com os secretários. Teria algum motivo para não querer aderir a... A pergunta de quem? Em alguns casos, ingerência administrativa, né? Porque é isso, vai vir recursos para a sua cidade através da cultura. Você, enquanto gestor, tem a obrigação de operacionalizar isso. Mas aí, o que é obrigação na nossa cabeça para eles é trabalho a mais. É um trabalho a mais. É um trabalho a mais. Tem secretário, tem departamento que realmente não funciona. Né? Isso é muito triste. Vai ter que funcionar. Mas aqui na Baixada a gente tem os movimentos culturais muito fortes. Então teve uma articulação muito grande de todo mundo se ajudando para que nenhuma cidade realmente ficasse para trás nesse lugar. Então foi muito dedo, muito tapinha no bumbum dos secretários para que eles se mobilizassem e aplicassem esse recurso. Sim, porque né? eles vão ter que se estruturar melhor também, né? Vão ter que trabalhar e colocar. E é o que o Caio fala, isso acaba melhorando a dinâmica interna das próprias secretarias. Sim, né? com Você certeza. vai azeitar, você vai ver a necessidade de você ter mais funcionários, de você expandir seu departamento, você vai receber recursos, você vai ter que operacionalizar aquilo, vai ter que prestar conta disso. Prestar conta, nossa, vai ter que prestar conta, né? De tudo que foi. Esse recurso vem pro artista, só que ele vai pro supermercado da esquina, sabe? Vai para comprar remédio, vai pra cidade vendedor de água, do artista. Pra tudo, né? É a economia da cidade que gira a partir disso. Dinamiza a economia da cidade, não tenha dúvida. O secretário não querer operacionalizar isso. É um problema que o Brasil está passando. Todo dia a gente recebe as atualizações das cidades que não aderiram, para ver como é que a gente pode se organizar e ir lá ajudar aquela cidade, ver se ela precisa de algum apoio. Sim, porque vocês fazem parte, aqui é muita coisa, mas é para eu falar, assim, de lembrar os nomes, né? Porque vocês fazem parte também de uma frente da cultura, de artistas, eu não sei exatamente o nome, tanto regional, né, da Grande São Paulo, Baixada, né, mas também nacional, né? Vocês fazem parte. Como é o nome exato do... São algumas, né? Pode falar. Tem a Rede Brasileira de Teatro de Rua,
Rua, RBTR, né, que trabalha exatamente isso da linguagem do teatro de rua país afora, é uma rede muito potente. Tem o Fórum do Interior e da Grande São Paulo, né, que é a Flixp também, que atua há muito tempo. Aqui na Baixada Santista a gente tem o Movimento Teatral da Baixada Santista, tem o Movimento Audiovisual e tem a Frente Ampla pela Cultura da Baixada Santista, que é um movimento composto de vários movimentos, né, não é só de um segmento específico, e de conselheiros de todas as cidades aqui da região. Então, assim, é rede, né? A gente trabalha em rede, a gente vai se apoiando, vai pegando precedentes jurídicos, vai vendo como uma cidade resolveu melhor a solução daquele problema, ver se isso se aplica à nossa realidade, cada um na sua cidade. Então é rede, né? Não tem como a gente trabalhar desconectado uns dos outros. Na Aldir Blanc, por exemplo, teve um trabalho em rede assim da Flixp, né? Que é esse fórum de artes que o Júnior falou, que atua há 15 anos no estado, que para fazer a aplicação da Aldir Blanc, que era um valor muito similar da Paulo Gustavo, a gente identificou e tem as regionais do movimento. Então a gente tem 17 regionais. Cada regional congrega os municípios da sua região com seus movimentos municipais e conselhos. Então, a gente fez um trabalho que eram reuniões semanais do município, e aí a gente fazia uma reunião semanal da região e culminava numa reunião estadual no sistema de representação, tentando sanar os problemas, agir em focos, né, colocar todo esse trabalho de rede, às vezes, para destravar um processo numa cidade. E também, principalmente, para fazer articulação com o governo do estado. Porque a gente que está num território fora da capital, a gente fica muito preso numa disputa municipal quando, né, a gente tem um orçamento gigante no governo do estado, tem um papel preponderante do governo do estado nas políticas culturais e que ele não recebe tanta pressão como nos municípios. Sim. Porque a gente não tem grandes entidades de classe para poder pautar que nem a POSP faz em relação ao governo do estado na educação. Não tem o Conselho Estadual de Cultura também ativo. Não tem. São Paulo, né? Nosso Sim. até então Tucanistão, que agora virou pior, né? Ele é um dos poucos estados do Brasil que não tem Conselho de Cultura. Não funciona. O Dória, depois de ser muito pressionado, essa luta tem mais de 20 anos, o Dória, depois de ser muito pressionado, ele estabeleceu um conselho biônico, onde ele escolheu os conselheiros. Não foi um sistema de representação. Foi ele que escolheu e não funcionou. Era inoperante. Claro que o presidente do Itaú, o presidente não sei o que, não funciona. Então, essa perspectiva, Neida, você que também é uma agente política importante da cidade, para a gente da cultura, quando você fala das demais cidades, por que as cidades não estão aderindo? Tem números aterrorizadores quando a gente olha para a cultura estruturada nos territórios. Só 30% das cidades tem Secretaria de Cultura. A gente tem, sei lá, 30% que nem departamento tem. No estado ou no país? Nos países, nos municípios. Tem cidade que não tem estrutura administrativa para poder operar um convênio e fazer a prestação de contas e operar isso através de edital, passando por procuradoria, todo o sistema jurídico. Não tem, eles não conseguem ter, o Estado não está organizado para isso naquele território. Então, agora, com a perspectiva que vai ter a Paulo Gustavo, e esse ano, quando você falou de boa notícia, além da Paulo Gustavo que vai chegar nesse trimestre, está previsto para o último trimestre do ano, a Aldir Blanc 2, que acho que aí são 12 ou 14 milhões também para a região. A revolução que aconteceu quando implementaram o SUS, ou quando implementaram o SUAS, ou o Fundeb, obrigou a estrutura municipal da Secretaria de Educação, de Ação Social, de saúde, a redimensionar o seu corpo de trabalho, a redimensionar, porque vão ter mais demanda, né? Tem uma outra responsabilidade agora. Então, a gente está iniciando esse processo onde as prefeituras precisam olhar estrategicamente e se preparar. Porque tem cidade que vai receber um recurso que ela não tem capacidade financeira de aplicar, ela não tem no seu orçamento um recurso correspondente para ela aplicar em investimento na ponta. Que o maior investimento para aplicar direto na ponta vai vir dessas leis. Então, é um setor que tem muita coisa para crescer, Além desses além dessas duas leis federais, a gente também tem um orçamento
de mais de 1 bilhão do governo do estado, que a gente tem que disputar. Que não é usado, deve ser, né? Atualmente o que chega na gente é 5% do valor que eles utilizam para financiar cultura e arte no estado. Nossa, de orçamento próprio é deles? O estado mais rico do Brasil. É um estado que é uma política que está totalmente capturada por organizações sociais, que ficam com 80% da verba. É isso que eu ia perguntar para vocês, né? Sobre essas organizações sociais, o SC, né? Que viram S's ou CIPs, né? Na cultura. Tem um dado do IPEA mapeando... Eu acho que ele para em 2018, eu não sei, não tenho certeza, né? Faz um tempo que eu ia. Ele mapeia a quantidade e o que são essas organizações que recebem recursos para fazer, né? Desenvolver alguma atividade. E, se eu não me engano, a saúde é a que mais tem. E depois é a cultura. Sim. E eu estava vendo a distribuição no país, o estado de São Paulo, também, né, o maior, é o que mais, tipo assim, 30% de tudo que tem está aqui no estado de São Paulo, né? E é isso, né? Porque eu fico muito feliz quando é o recurso direto, né? Quando é o recurso direto, porque é o Estado, porque eu acho que você comentou isso logo no começo, é o Estado se responsabilizando, né? E a gente como formador desse Estado, digamos assim. Mas é o Estado se responsabilizando, não é terceirizando, né? Aí tem aquela... não tem perna, aí vai terceirizando, né? Aquelas OS na saúde. A gente vê o que está acontecendo. Sim. Na educação, né? Então, eu acho bem importante quando é recurso mesmo de orçamento direto, né? E que passa por passa por conselho, passa por todos os crivos, né? De participação popular, né? De controle social. Eu acho que isso é importante. Eu queria saber o que vocês acham disso, se eu estou completamente... A gente está refém, né? O dado que ele traz de 80% é fato, né? Um orçamento bizarro, de grande aqui no estado de São Paulo. E nem eles da Secretaria de Estado têm controle sobre. Né? A gente fica refém de alguns programas que não funcionam. Né? Aqui em Santos a gente tem o exemplo da Cadeia Velha, que está com uma OS nova e que está atuando super contra, assim, os preceitos originais da potência que aquilo foi durante tantos anos, e também era uma OS, olha que doido. E agora a gente retroagiu. O orçamento aumentou, é uma reforma que não acaba, a gente não sabe para onde escoa tanto dinheiro, porque é obra, né? Então, obra é a segunda obra que a gente vê em 10 anos sendo feita na Cadeia Velha, e até hoje a gente não sabe para onde foram os 11 milhões da obra anterior. Né? Não se tem esse controle social. Né? A gente vê o programa atuando, né, de maneira muito menor em relação ao que ele pode, em relação ao orçamento gigante que tem. Então, é uma atenção que a gente tem, porque não é só o recurso que vem do Ministério, né? É o Estado. Como a gente está organizando o recurso que é grande aqui do Estado, né? Para onde ele está indo, para onde está escoando, e por que a gente não tem um controle maior sobre isso? Não tem um controle. Eu lembro, já uns anos atrás, um dos presidentes do TCU, que... ele falou assim, olha, essa história de OS é uma caixa preta. Você não tem como rastrear o recurso. Não tem. E era muito nítido na saúde, né? Porque essas que tem aí. Mas ele falou isso, quer dizer, o cara que entende disso. Então, de fato, a gente não consegue. Então, ter esse orçamento direto, eu acho que é isso que a gente tem que brigar, entendeu? Tem que... Digamos assim, que bom, o caminho é por aí, né? Que tenha o controle social e cada vez melhor o controle social, né? Porque se a gente não participa também, né? Como a gente sabe, né? Sim. A dificuldade que tem da participação das pessoas, aí fica fácil, né? A manipulação. Então, eu vejo assim com muito otimismo esse novo governo que entra com esse outro olhar, né, para tudo, para toda essa área social, né, e de pessoas, né? Eu acho que tem que, da mesma maneira, o governo ele também tem que, o governo federal, ele tem que investir muito também na participação social, né? É importante que as pessoas entendam que esses avanços, eles não correspondem a um governo, é uma luta. Um governo, mesmo o PT, ele só
faz a opção por bancar uma política quando ele percebe que a sociedade está organizada em torno dele, em torno dessa política, dessa proposta. Então, a gente tem hoje em Santos mais de 900 trabalhadores da cultura cadastrados. E por mais que a gente fale, eu tenho certeza que muita gente não tem a dimensão que esse dinheiro que vai chegar não foi um político que acordou de manhã e falou: nossa, vou ajudar a cultura, que eu acho tão importante. Não. É uma luta. Foi uma luta de gente do Brasil todo. E mesmo como tem uma luta aqui em Santos, no seu território, por uma política pública, as pessoas se engajarem nesse processo, entenderem historicamente de onde está vindo aquilo, como é que se deu aquilo. Ah, tem crítica, porque é óbvio, né? A gente trabalha com política, sabe que nem sempre a gente consegue o ideal. Tem muitas contradições, né? A gente tem uma vitória aqui, mas tem muitas coisas ainda, muitas arestas para reformar dentro daquela vitória. Porque é tudo o que é possível, né? Dentro de uma negociação. Então, eu acho muito importante o setor da cultura, as pessoas que prezam pela cultura, participarem mais desses processos de debate na cidade, né? Entenderem que elas fazem a diferença. A gente tem desafios enormes de fazer esse dinheiro chegar nos territórios da cidade que são mais invisibilizados. Há uns anos atrás, Eneida, quando a gente fez o Plano Municipal de Cultura, a gente fez um prévio levantamento, só 5% do investimento ia para a periferia. Se você fosse tirar o carnaval. Tirando o carnaval do orçamento, só 5% ia. Então, assim, o desafio que a gente tem, sabe, de fazer as ações chegarem nos territórios, de qualificar e, ao mesmo tempo, desburocratizar o processo para que as pessoas tenham acesso, porque mesmo o que a gente está conseguindo construir ainda é meritocrático. Ainda é para aquelas pessoas que têm condições de organizar um projeto, que tem condições. Isso talvez não se aplique ao mestre griot, isso talvez não se aplique a manifestações mais populares, né? Sim. E também não é, a longo prazo, já está provado que quando a gente coloca um setor para competir entre ele por uma verba que deveria ser de direito, que isso vai causar uma coisa muito boa. Então, a gente tem que construir agora, já começar a construir uma política mais inclusiva, que seja de direito, que não seja meritocrática, as pessoas não precisem competir para ter acesso àquilo, que seja de reconhecimento. Né? A gente tem o Cultura Viva, que é uma política que aponta para isso, assim, uma lei geral no Brasil, que está lutando para construir uma também aqui em Santos, né? Para que a gente... Porque, por exemplo, hoje, o Estado, na cultura, se ele vai contratar um show e comprar uma caixa de prego, a lei de licitação é a mesma. Então, a gente tem uma PL que está transitando agora em Brasília, que é o marco da cultura, o marco legal da cultura no sentido que vai substituir não só a lei de licitação 866, como essa nova lei de licitação que vai entrar em vigor no começo do ano que vem, com as especificidades da cultura, para que também os gestores possam ter condições de realizar sem ter que apelar para uma OS. Porque qual que é a justificativa de você hoje construir uma OS, principalmente na cultura? A cultura, as OS na cultura, elas entraram antes da saúde. A cultura foi meio que o lugar de teste, assim, sabe? Para as OS no Brasil. Porque a cultura tem tanta especificidade que se você for fazer todos os processos dentro do que está posto como licitação hoje, você quase não vai fazer nada. A OS tem uma possibilidade de contratação, de gestão muito mais flexível, né? Agora, os parâmetros para essas OS são super complicados, como o Júnior disse, né? A gente não tem OS oriundas de um instituto popular, entendeu? Não, são grupos políticos ligados a partidos que acabam se organizaram em torno dessas organizações sociais e que ali eles ganham salários maiores do que se eles estivessem com cargo no poder público. Com certeza. Às vezes 2, 3 vezes maior. Porque não tem limite, né? A OS não tem aquele limite que um funcionário público pode ganhar.
é bem perverso Entendi. mesmo, né? Seria algo que a gente teria que aumentar concurso público para cultura, assim, muito, que aqui em Santos vai ser impossível, concurso público para cultura, criar uma estrutura, triplicar o orçamento para poder atender o número de equipamentos que a gente tem aqui. E a OS acaba sendo a possibilidade neoliberal que vem de encontro aos problemas que eles mesmos criaram. É muito conveniente para o poder público, né, OS? Ah, com certeza, né? Muito. Com certeza. Dá o dinheiro, depois não vai nem atrás, nem faz de conta e pronto, né? Você articula e precisa de uma grande estrutura, né? Para ser uma OS, né? Não é assim, vamos fazer um grupo aqui, vamos... Então, é o que você falou, grupos políticos organizados. Infelizmente, a população, muita gente fica refém disso, né? Porque é quem está ali, às vezes, oferecendo um serviço que deveria ser um direito também. Sim. Que é um direito, né? Mas está tendo esse interesse todo. Agora, o que eu vejo, assim, que o grupo de trabalhadores na cultura, está muito organizado, ganhou uma organização, eu acho que em nível nacional, né, nos grandes centros, talvez, que não existia, né? Porque tudo que vocês falaram é fruto da organização, da pressão social. E não existe pressão social se não for organizada. Se for só para levantar um cartazinho, bater uma panelinha, né? Não é. Mas quando você se organiza, você ganha força, né? Então, a gente percebe isso, que isso que vem vindo é fruto de organização, né? De alguns, né? Que vieram antes de nós, né? Inclusive, né? Que vieram antes. Agora, me diz uma coisa. Eu sei que o audiovisual, o cinema, o teatro são artes, assim, bem potentes, né? Na cidade e tal. Que mais manifestações vocês acham que está assim, tá bem organizada também? Ou que... Porque, assim, é o que você falou, acho que o investimento devia ser inclusivo, né? Porque, às vezes, determinada arte não é tão potente, tão organizada, às vezes porque vem, inclusive, de lugares mais vulneráveis, né? Você acha que isso ou tá tudo... Quer falar? Historicamente, assim, a gente sente que o teatro tem uma capacidade de organização interna que é meio que orgânica, né? Não sei se é porque os grupos se organizam já dessa maneira. Então, existe o hábito do diálogo, da troca e de como a gente se organiza em rede, né? A gente sente que isso foi proliferando para outros segmentos, né? O carnaval é um segmento organizado também dentro das cidades, nesse lugar, né? Nas próprias demandas, né, as demandas particulares, mas a gente sente que o teatro acabou servindo de esteio para vários outros movimentos também começarem a ter aquilo como norte, né? A gente aqui tem uma sorte na região da gente ser oriundo de movimentos culturais, né? Historicamente sempre se organizaram em movimentos, né? A gente vem desde a luta de Pagu até hoje, né, mantendo acesa essa chama. Então a gente percebe que as pessoas pegam aquilo como norte, como possibilidade de organização em rede também. Então isso vai potencializando os outros movimentos também, né? Quando um se mexe, os outros acabam se espelhando naquilo e vendo, não, também é possível o nosso segmento se organizar levando em consideração as diferenças, né? A literatura se organiza de um modo diferente, é uma arte que se produz talvez um pouco mais, de maneira mais solitária, então é difícil você chegar à consciência de classe daquele todo, né? De entender quem é que está produzindo literatura, quem é que está produzindo fotografia, artes visuais aqui, mas a gente sente que isso foi expandindo sim, a pandemia ajudou nesse lugar, a gente não tinha muito o que fazer, então a gente começou a se articular mais, né? Porque os movimentos organizados sempre existiram, né? A gente tem, aqui em Santos, a gente está falando de 10 anos de faculte, ele foi construído 10 anos antes, né? Então uma coisa vai, vem, é fruto, uma coisa é fruta de outra, né? Até ocupar link da tribuna ao vivo a gente tem que fazer. Pois é, ocupar a Câmara. Quantas sessões da Câmara não foi parada para vamos discutir isso, depois vocês continuam o trabalho de vocês, mas isso aqui está emperrado e não pode, né? Então a gente vai dando, a partir de exemplos concretos, de conquistas concretas ao longo dos anos, isso vai, né, incendiando os outros movimentos e fala, não, a gente precisa gerar essa igualdade de direitos para as outras áreas também. E aí o teatro sempre foi muito generoso, né, de ir lá, dar o apoio, né? Porque não se faz nada sozinho. Né? Eu não monto uma peça sem um fotógrafo, um figurinista, um artesão, um músico, né? A gente é tudo uma coisa só. Né? Acho que isso foi gerando essa centelha nos outros movimentos também.
Nossa, que legal. Muito legal. Escuta, e, assim, os desafios que vocês têm agora no Conselho, quais são as maiores reivindicações? A maior briga aí, o que vocês estão... A gente tem o desafio, dá pra falar né? maior, né? Porque... de aplicar a Aldir Blanc. A Aldir Blanc não. Gustavo Paulo primeiro, Gustavo, depois a Aldir Blanc. depois da Aldir Blanc. Agora, provavelmente no mês que vem, a gente publica os editais da Paulo Gustavo. Aqui em Santos, a gente pretende atingir 175 projetos no artigo 8, que corresponde a todas as outras áreas, fora o audiovisual, que vão ter uma política mais voltada para eles com o recurso deles, né? Não vão ser prêmios muito altos, porque aqui a gente quer atender o maior número de projetos. Então, vai ser provavelmente um edital de ação cultural, onde as pessoas, inclusive, podem pegar o show que ela já tem e propor uma ou duas apresentações, ter acesso a esse recurso que deve estar no máximo, vai ser 8 mil, para respeitar esse caráter emergencial, né? Que não é um edital de produção por causa do valor. Já do audiovisual, a gente vai ter 6 editais para diferentes nichos do audiovisual. Inclusive, construímos junto com o MAB, junto com a prefeitura, uma linha para primeiras obras. Então, se você não necessariamente já tem que ser um profissional do setor do audiovisual para poder participar nos editais do audiovisual, né? Se você é um estudante, se você é um entusiasta, se você tem uma produção mais amadora, você vai também ter um espaço, um edital específico para poder propor projetos. Ah, que legal. Inclusive documentários, né? Projetos que possam versar com o audiovisual como linha mestre. Aí a gente vai ter a Aldir Blanc 2. Agora, nesse próximo bimestre, que a gente vai realizar a nossa conferência, vocês fizeram a conferência, né, de ação social. A gente vai fazer a conferência agora de cultura, que vai ser a primeira conferência nos últimos 10 anos, que vai ser realmente uma conferência nacional, né? Então, com esse sistema de delegados, né, de representação no município. No caso da Baixada, a gente fez um acordo com as 9 cidades. A gente vai conseguir realizar também uma regional, provavelmente na primeira quinzena de setembro. Essa regional vai ter um objetivo de levantar questões para construir uma pauta regional para o governo do estado, né? Já municipal, estadual, mediante ao conjunto de eixos que o governo federal propôs, que gira em torno da democracia cultural, né? Que é muito caro para a gente, muito importante. Então, a gente, ano que vem, era para ser esse ano, mas a gente não vai conseguir fazer. A gente vai refazer o nosso plano municipal de cultura. A gente precisa reconstruir ele, né? E vai bater já quase 10 anos, né? De quando ele foi feito. Então, já está na fase de reconstruir ele. E a manutenção dos editais municipais é algo também que a gente precisa estar mensalmente construindo junto, né? Mensalmente cobrando, mensalmente colocando novos parâmetros, afinando o que já está posto. A gente está construindo agora uma lei de fomento à música. Então, provavelmente, está numa fase agora de trazer referências de outras leis que versem sobre a música, né? A música é a categoria onde tem mais trabalhadores da cultura em Santos. Imagina. E tem muitas vertentes da música, né? Muitos nichos diferentes da música, territoriais, de pesquisa, de linguagem. Então, a gente está construindo essa lei possível, né? Que não é a lei ideal, mas é a lei possível, para poder passar ainda esse ano nesse momento político, né? Com a prefeitura que está e tal. Então, a gente está no Conselho construindo isso. Tem uma perspectiva de construir, mais a médio prazo, uma lei de fomento à arte periférica, que também é algo para a gente bem importante, né? Mas essa está um pouco mais embrionária. E o Conselho também ele faz todo um trabalho relacionado aos próprios espaços culturais e programas. Para além dos programas de fomento, que me ative até agora, tem todos os outros programas da Secretaria, uso de equipamentos, que também o Conselho faz o acompanhamento disso na cidade, né? E praticamente mensalmente intervém de alguma maneira quando acontece algum desvio, a gente tem alguma denúncia,
em relação a qualquer munícipe que possa ter alguma coisa, e aí o conselho tenta mediar isso e tenta resolver essa questão. Tem algumas coisas estruturais também que é bacana citar, porque são lutas permanentes, né? Que são até tendões de Aquiles das sucessivas gestões de Santos, que é a questão do patrimônio cultural, Também. seja ele material ou imaterial. Na verdade, é uma problemática da região, né? Quando você tem secretarias, por exemplo, com pouco orçamento, ela vai ter pouco orçamento para fazer a manutenção de espaços históricos, né? A gente é uma cidade com mais de 450 anos. Então, a cidade, aos poucos, se desfaz se a gente não preserva, né? Desde os canais que são tombados e às vezes viram esgotos a céu aberto ou vai se desfazendo, né? A frontaria do Imigrantes, que é a responsabilidade do Estado. Então, tem coisas que a gente precisa o tempo inteiro bater na tecla, ou da preservação, de um cuidado maior, porque realmente o patrimônio às vezes está caindo aos pedaços. Né? Então, se a gente não cuida da cidade para a próxima geração, né, a gente corre o risco de os nossos filhos, né, nossos sobrinhos não verem aquele prédio como ele era na década de 20, porque ele não foi cuidado. Sim. Então, tem uma série de legislações nesse sentido que a gente precisa estar o tempo inteiro também acompanhando, propondo e cobrando. A gente tem aqui em Santos a Secretaria de Cultura, que é a única secretaria que tem 2 conselhos. O de Cultura, que é esse que é aberto, né, que todo mundo vai, e o Condepasa, que cuida exclusivamente do patrimônio histórico, né, e que é inacessível. A gente não tem diálogo, convida eles para virem aqui, quero ver se eles virão. Né? A gente não tem um espaço aberto, um espaço de troca. A gente não, é a famosa caixa, né? A gente não sabe o que acontece lá, mas a gente sabe que o nosso patrimônio está correndo risco permanente o tempo inteiro se a gente não cuida. Né? Então, são vários... Tem um olhar nesse lugar que é muito específico também, isso abrange a região. E aí tem uma coisa também que é uma construção que a gente fez no Conselho de Cultura, a partir do olhar transversal da cultura, que é achar a cultura nas outras secretarias. Isso. Aonde a cultura interfere na segurança pública, aonde ela apoia a educação, a saúde, aonde ela está nas outras secretarias, que não especificamente. Né? Então, uma luta frontal da gente é o direito à moradia, direito à educação, né? Está sendo pensada a educação racial nas escolas, a educação à diversidade nas escolas, como é que está o cuidado da primeira infância, como é que está a educação patrimonial para que a gente se sinta pertencente à cidade e se sinta no direito e no dever de cuidar da cidade, que seja da nossa vizinhança, da nossa praça, né? Então, são trabalhos muito profundos e que demoram anos, né? Porque também é construção e mudança de paradigmas de imagética para a gente, né? Que cidade possível estamos falando, que cidade a gente quer no futuro, isso é construído hoje. Não é a vontade de um político que vai acordar abençoado, alecrim dourado. A gente constrói. Então, se a gente aponta as falhas estruturais que a gente tem hoje, a gente consegue, aos poucos, vendo aonde a gente consegue mudar. Às vezes é com luta, às vezes é com articulação, através de legislações, mas é uma luta permanente. Porque todo dia é isso que o Caio fala. A gente tem uma denúncia de algo que está caindo, de alguma coisa errada que está acontecendo no ponto de vista de legislações ou de condução de uma política pública inadequada. Então, um conselho ativo é isso. É um conselho que está olhando para a sociedade e pensando de maneira coletiva com seus pares para onde a gente pode ir, né? Que solução a gente pode ajudar a disponibilizar para o prefeito, que vai ouvir se ele for antenado, né? E vai ajudar um pouquinho a cidade a avançar. A gente gostaria muito, assim, como desafio, né? Construir também agora os setoriais a partir da conferência, né? A gente tem, assim, um setorial de teatro e um de audiovisual meio formado pelos movimentos, mas a gente gostaria de ter setoriais de diferentes segmentos, até para além das cadeiras do conselho. Sim. E esses setoriais pudessem se reunir, debater pautas, trazer questões e a gente encaminhar no conselho e em outras esferas públicas também, né? Então, essa organização para a gente na cultura e expandir isso, para a gente é muito importante. A gente tem algumas legislações que a gente gostaria de aprovar também, como a do Cultura Viva. A gente gostaria de derrubar o decreto que regulariza o uso do espaço público, que hoje em Santos é horrível. Ele é muito ruim, né? A gente tem um decreto totalmente legalista que inclusive ele age contra o artigo 5º da Constituição. Ele é inconstitucional, na verdade, o que a gente tem hoje em Santos. Desde 2016, olha o momento político, né? Foi colocado um decreto que para você poder fazer uma ação artística numa praça, você tem que estar com pedido. Tem pedido. Né? Salvaguarda o sindicalismo e a manifestação religiosa. O resto tem que entrar com pedido 45 dias antes, não poupar tempo, passar por uma série de burocracias e ser avaliado. É um absurdo, né? Porque não é espaço público, né? Não, e era isso que estava legitimando o guarda municipal e PM bater em artesão, músico de rua. Então, mas tá aqui na lei, eu vou te bater sim, vou tirar teu material sim. E aí a gente cai na desgraça brasileira, né? Do capitalismo, que é assim...
a gente ouviu do próprio secretário de Segurança, nesses diálogos intersetoriais, eu formo guardas, não formo cidadãos. Então, quando o guarda olha um menino tocando violino na rua, ele identifica isso como cultura. Quando ele vê um dançarino de hip hop numa praça, ele identifica isso como vagabundagem, coisa de bandido. Porque o recorte... Então, assim, a gente tem um desafio enorme, né? Nossa. Primeiro que é dar espaço para toda essa cultura marginalizada, que aqui é muito pesado na região, então, em virtude da própria geografia da cidade, né? É muito fácil deixar tudo que acontece nos morros, enquanto manifestação artística, lá nos morros, isso ser ignorado, na área continental, né? Na palafita. Então, a gente tem esse desafio enorme, assim, né? Que é... Só isso, né, gente? Só isso, é pra vida toda, né? Talvez meu filho, meu neto. Isso porque o funk daqui da Baixada é referência nacional, Sim. né? Tanto Depois do Rio de Janeiro... produção como em tragédia. Sim. Né? Não, verdade. É verdade. Mas, gente, olha, muito importante aí o trabalho que vocês estão desenvolvendo. Não sei se você quer... A gente vai ter que terminar, porque... eu tenho uma reunião 4h30. Você tem uma reunião. Eu já ia entrar em outro tópico, você falou da habitação, eu já ia falar... Olha, não falta, porque é o que você falou, né? Cultura... Na verdade, é tudo. Permeia a gente, a nossa vida. Não é manifestação artística só, né? Então, eu gostaria, Júnior, que você falasse o que... Se falta alguma coisa para você falar para o pessoal aí que está te ouvindo. Não, eu queria que o Caio falasse que eles estão para lançar um livro de comemoração dos 20 anos legal. da trupe também. Isso é muito bacana. Excelente. É uma história do grupo que vai ser partilhada nesse lugar, né? A gente está na produção do Festa 65, que é o festival mais antigo de teatro em atividade do Brasil. Né? Foi criado pela Patrícia Galvão, de 1 a 7 de setembro. A gente vai receber grupos também, a gente vai saudar a sanção da Lei Sérgio Mamberti, que é a Lei de Fomento ao Teatro aqui em Santos, que foi uma construção também de mais de 10 anos, não veio à toa, né? A gente teve recentemente Serginho Mamberti indo lá para o outro plano e deixou essa lei batizada aqui com o nome dele, que com certeza vai gerar frutos muito positivos daqui para frente e que vai servir como espelho também para as outras cidades da região fazerem algo, porque é uma lei que vem também um pouco afilhada da Lei de Fomento da capital de São Paulo, que foi feita por santistas, e aqui a gente não tinha, né? Então a gente vai aos poucos, né? E aquela coisa, aos poucos, depois de muita articulação e troca de ideias, chegando a conquistas concretas, né? Que talvez daqui a uns 10 anos a gente vai ver os frutos dessa primeira edição. Então acho que é bacana a gente pontuar isso, né? As histórias das pessoas têm que ser contadas, né? A nossa ancestralidade em relação às lutas de movimentos, né? Quem nos antecedeu, para que isso gere novos agentes mobilizadores aí no presente próximo. É isso aí. O prefeito que foi assassinado, o Celso Daniel, ele tinha sido pioneiro no Brasil em implementar uma política intersetorial da cultura, onde em cada secretaria dele, ele constituiu um departamento de cultura. Olha. Por entender que na segurança pública, na saúde, na educação, no meio ambiente, na habitação, tem questões culturais envolvidas. Então, eu acho que isso, para todos nós, agentes políticos, né? Quando a gente apresenta nossas conjunturas, a gente conseguir versar da perspectiva cultural é muito importante. É muito importante porque as coisas acontecem na nossa região, como agora aconteceu na Praia Grande, de tentar impedir que os nossos irmãos, afegão, que o povo afegão entre na cidade. Isso, assim, quando você olha pelo viés da cultura, isso tem nome. Representa uma cultura de xenofobia. Representa uma cultura segregacionista. Quando a gente olha o que está acontecendo, a barbárie simbólica que é tirar o nome da Rua Guaiaó para colocar Rua Armínio Mendes, nada no campo simbólico, nesse momento político que a gente vive em relação aos povos originários, que não é só a aldeia, é a memória que isso tem nas cidades, poderia ser tão aviltante. Tão aviltante.
né? E a gente, assim, gostaria que o Conselho de Cultura e todas fosse chamado para debater uma questão cultural tão preemente, que a gente pudesse convidar pessoas do setor, dos povos originários, para poder problematizar isso na cidade. Então, para terminar minha fala, já não querendo terminar, né? Abrindo um monte de janela, a gente também está... A gente faz a administração da ocupação da Vila do Teatro. A gente está na última fase da reforma para poder reabrir, né? Durante a pandemia caiu o telhado. A gente passou por um grande processo de reforma do telhado, abriu um galpão lá atrás. E agora a gente está na última fase da reforma. Então, até o final do ano também a gente pretende... o coletivo Vila do Teatro está reaberto ali na Praça dos Andradas para poder contribuir, né? Com a dinâmica cultural da cidade, com um ponto geográfico, né? Se somar a José Martí, a Procomum, a todas as outras, né? A Arte no Choro, a Arte no Dique, somar de novo nesse lugar, que pra gente é muito caro, né? E a Trip vai lançar um livro de 20 anos agora, escrito pelo professor da Unifesp, Alexandre Mate, que muito carinhosamente, assim, se propôs a escrever o livro. A gente nem tinha projeto, ele falou, não, acho importante escrever a história de vocês, escrever um livro, e agora a gente conseguiu o financiamento do Facult para poder publicar o livro de 20 anos, né? Que é uma questão acho que nem as pessoas vão ler, mas para historicizar, né? Para ter documento importante, né? Assim, que retrata uma trajetória, né? Dentro do teatro. E é isso, né, Eneida? A gente espera que... inclusive já, assim, em relação ao que aconteceu na Praia Grande agora, você vê a importância de a gente ter movimentos culturais organizados nas cidades, né? O movimento, o MCPG, que é o Movimento Cultural da Praia Grande, né? Tá organizando agora, tá debatendo fazer um sarau de recepção para o povo afegão na frente do Sindicato dos Químicos, e inclusive já peço o apoio do Sindicato dos Bancários, né? Que a gente vai precisar das entidades de classe para apoiar em som, né? Em equipamento, para a gente poder construir outra narrativa, né? Das nossas vidas, dos nossos territórios, né? Com certeza. E pode vir aqui também para falar sobre toda essa problemática. Porque, assim, a gente começa a falar, você vê que uma coisa é interligada na outra. Tudo é interligado. Tudo interligado. E quando a gente começa a falar da vida da gente, né? Da vida da gente, tudo é interligado. Você vai falar só de cultura. Não, só de cultura. É uma coisa imensa que passa, né? Perpassa a nossa vida, né? Então, a gente já falar de habitação, agora falar de xenofobia, de acolhimento. A gente fala assim, o povo muito acolhedor, venham para cá, mas a hora que vem, não conseguem nem entrar, ficam no aeroporto, não tem como comer, tomar banho, isso já foi outro caso. Sim. Mas isso tem que ser tratado também. Então, assim, nosso papel é muito difícil, mas é muito bom, né? Por isso que a gente é feliz. Bom, então 20 anos, e tem expectativa de quando vai ser o lançamento desse livro? Agora, no segundo semestre. A gente agora vai só fazer a edição, né? Tipo, vai arrumar uma editora, vai fazer os números, e a gente está tentando esperar sair. Agora sai o resultado de muitos editais do governo do estado também, que foram abertos no primeiro semestre. A gente gostaria de acabar de montar o espetáculo que a gente está montando sobre democracia, né? Que é a segunda parte de uma trilogia que começou com a Blitz, que problematiza o Estado, né? A gente pegou a instituição Polícia Militar e fez um trabalho. Agora a gente vai trabalhar com a instituição Democracia, né? E aí a gente também, entre o final do ano, comecinho do ano que vem, a gente gostaria de estrear esse espetáculo também, já inteiro, né? E até lá a gente vai ficar fazendo a intervenção da Democracia Limitada com os bolsominions presos aí pela praça da região. Fantástico. Meninos, olha, muito obrigada, viu? A presença de vocês. Obrigado, adorei. Espero que a gente volte uma outra oportunidade, continuar o papo, né? E... gente, vocês não esqueçam de se inscrever, ativar o sininho, compartilhar, dar o like. Foi uma aula sobre cultura, não foi? Então, se liga que na próxima semana tem mais.